Hoje, 29 de dezembro, analisei 4 jogos, avaliei de acordo com as circunstâncias e vamos tentar buscar o win. E o primeiro jogo é da Taça da Turquia, Fenerbahçe contra Afegeti. Partida que vai iniciar às 3 horas da tarde. Fenerbahçe joga em casa, joga pela vitória, apenas um jogo para a classificação. E o Afegeti é time de terceira divisão. Vamos aqui para a sequência. O Afegeti tem 6 jogos sem perder, 6 vitórias no campeonato lá da terceira divisão. O Fenerbahçe tem 3 jogos sem perder, 8 jogos sem derrota. O Afegeti nos últimos 5 jogos sofreu gol. Nos últimos 4 de 5 o Fenerbahçe deu ambos. E nos últimos 5 jogos do Afegeti deu ambos. Mas o Fenerbahçe, aqui para a primeira divisão, é o último jogo do ano e vai em busca da classificação. E o próximo jogo é campeonato inglês. O último jogo do ano é Chelsea e Brighton. O Chelsea tem a volta hoje de Lukaku. Tudo indica que vai sair com a vitória. O Chelsea é terceiro colocado. Se ganhar hoje, assume a vice-liderança. Tem 19 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Fez 42 gols e sofreu 13. Já o Brighton tem 17 jogos, 5 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Fez 16 e sofreu 17 gols. É uma equipe dura. O Chelsea tem 6 jogos sem perder. Dos últimos 7 jogos do Brighton deu abaixo de 2,5. Dos últimos 7 jogos deu ambos marca do Chelsea. O confronto frente a frente. O Chelsea tem 9 jogos sem derrota contra o Brighton. Nos últimos 4 jogos deu abaixo de 2,5. O Chelsea nos últimos 8 jogos é o primeiro a marcar contra o Brighton. Nos últimos 6 venceu o primeiro tempo. E o palpite que eu tenho para esse jogo aqui é que o Chelsea vença para assumir a vice-liderança do campeonato. Próximo jogo, Manchester City versus Brentford. Tudo indica aqui que o Manchester City vai com tudo, apesar da cotação estar pagando baixa, na casa de 1,15, 1,20. O Manchester City vem defendendo a liderança, tem 19 jogos, 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, fez 50 gols, sofreu apenas 12. Já o Brentford subiu agora da segunda divisão para a primeira. Tem 17 jogos, 5 gols, 5 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fez 21 e sofreu 24 gols. A sequência das equipes, o Manchester City vem de 4 vitórias seguidas. O Brentford nos últimos 5 jogos sofreu gol. Nos últimos 9 jogos do Manchester City bateu acima de 2,5. Nos últimos 7 é o primeiro time a marcar. Nos últimos 5 o Brentford é o primeiro a sofrer. Nos últimos 6 jogos, o Manchester City venceu o primeiro tempo. Nos últimos 4, o Brentford perdeu no primeiro tempo. Tudo indica aqui que o Manchester City vence a partida. Mas o palpite que eu tenho para esse jogo é a vitória do Manchester City no primeiro tempo. E a próxima partida é o Campeonato Português. Jogos das 18 horas. A equipe do Sporting contra o Portimonense. A equipe do Sporting está em segundo colocado, 15 partidas, ganhou 13, empatou 2 e não perdeu nenhuma. Fez 27 gols e sofreu apenas 5. Já o Portimonense tem 15 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Fez 15 gols e sofreu 13. Sequência da equipe, o Sporting de Lisboa tem 4 vitórias seguidas. O Portimonense vem de 3 jogos sem derrota. Nos últimos 8 jogos, o Sporting é o primeiro time a marcar. Nos últimos 5 jogos, o Portimonense é a primeira equipe a marcar.
no confronto frente a frente. São 7 jogos do Sporting sem derrota para ele. Nos últimos 10 o Portimonense sofreu gol. Nos últimos 5 jogos, o primeiro time a marcar é o Sporting. Nos últimos 5 jogos também venceu o primeiro tempo. E como vem aqui na classificação, está a mesma pontuação do Porto. O Sporting vai em busca da vitória para que possa assumir a liderança e fechar o ano com chave de ouro. O palpite que tem é que Sport vença a partida de hoje.